que são aqueles girantes, girando um dentro do outro. Ah, fala isso. Cara, Não tem também o lance de umas carruagens que... aí já foi a carruagem de fogo de Elias, que levou que pode Elias ser para o uma céu, nave que também. pode ser também, porque era só uma coisa que eles só podiam definir Com a referência da época. do que eles tinham. É. Mas ali, Ezequiel disse que ele ficou aturdido, que caiu no chão, desmaiado de pavor. Aí ele acorda e ele vê aquela coisa brilhosa, com uma roda girando dentro da outra, pequenos olhinhos em volta e cambotas sobre as quais estavam apoiadas. Eles pareciam na cor como berilo. Ele vai tentando descrever o material daquilo ali, mas ele diz que não tinha referência. Aí o que é que acontece? Esses seres que saem, que se comunicam com ele, é que dão a mensagem do livro de Ezequiel todinha. É uma mensagem que vem de seres que saíram Esse cruzamento. dessa nave. Ah, da nave. Isso Ezequiel já no tempo do Tá. exílio dos judeus em Babilônia, já é muito tempo depois. Agora, no Gênesis, em Gênesis 6, é que diz que o dilúvio veio porque os filhos de Deus, os Benai Elohim, que era uma alusão aos que vinham do céu, Não anjos. a gente veio a chamar isso com o apelido de carteiro, mensageiro. É só isso. Malaquim. Então, eles vieram dos céus e a Bíblia não diz isso. É o livro de Enoque que diz que eles pousaram no Monte Hermon e fizeram um pacto de morte entre eles, de exílio de Deus, porque eles não suportavam não possuir as filhas dos homens. E eles escolheram as mais gostosas e tiveram com elas filhos, que se tornaram os homens poderosos da antiguidade. Gigantes. E que eram seres gigantescos. Mas isso é uma figura de linguagem ou eles eram mais altos mesmo? Não, a Bíblia chega a dizer que o rei de onde hoje é Golã, os altos de Golã, o rei do lugar, a cama dele de ferro puro tinha 5,10 metros Caramba. de comprimento e 2,80 de largura. E a gente fica atribuindo muita idiotice ao povo da antiguidade, era tudo que eles não eram, né? Você vê a neurologia egípcia, segundo os mesmos aparelhos, nas mesmas formas que a gente usa hoje, só de outros materiais e mais toscos. Eles tiravam a calota craniana, faziam intervenções de várias naturezas, eram altamente científicos. Só tinha um detalhe a mais, eles criam em paranormalidade, a nossa ciência nem tanto. Então, e para eles chamavam isso de magia, que eram os poderes sutis da mente. Mas os nefilins se tornaram o que são. A mitologia grega conta a história todinha dos semideuses. Seriam isso. Todos. O Flávio Josefos, escrevendo nas antiguidades, ele diz aos gregos e aos romanos: o que vós chamais de deuses, semideuses, demiurgos, tal, são os filhos das mulheres humanas com os Benai Elohim. Ou seja, o que ele está dizendo, ele validava o que os gregos chamavam e criam como sendo realidades, ele validava. Os Nazca aqui, o Viracochas, que criou a cultura Nazca, que pré-Inca. Tá, que tem aqueles desenhos no deserto enormes. Isso, ele é chamado Viracochas, porque ele veio com as ondas do mar. E a descrição é de um ser grande, maior do que todo mundo, e que ensinou ciência, culturas variadas a eles. A mesma coisa você vê entre os celtas. A mesma as coisa. Histórias se repetem, né? A primeira dinastia do Egito atribui o início do Egito a essas figuras de semideuses. E assim você vê no Oriente Médio todo, você vê na Índia.
E se você vê ao mesmo tempo culturas que são afastadas geograficamente, simultaneamente fazendo as mesmas exatamente. Coisas. Pirâmide aqui, pirâmide ali. Nos mesmos alinhamentos. Isso é muito maluco. E para mim, o Eric von Braun eram os deuses não estava completamente certo em todas as conclusões, mas a premissa dele tem uma validade extraordinária. Que a premissa é a seguinte: será que o que a nossa cultura chama de anjos e deuses não seriam, porventura, visitantes de outras dimensões ou de outros planetas? Para mim é muito mais um negócio multidimensional. Eu creio no visitante da mesma ordem planetária também, da mesma ordem universal da gente. Mas por causa do Novo Testamento, eu fiquei com uma facilidade enorme em crer na física da teoria das cordas, que são lâminas dimensionais que vibram de uma do lado da outra. De modo que, às vezes, você vê, mesmo quando você vê detecção desses seres em radares, desses entes em radares, você vê que, às vezes, eles entram em cena e, às vezes, eles saem de cena. Como mágica, né? Eles estão em cena, está acompanhando, de repente eles somem. E, às vezes, o visualizador, continua vendo, mas o radar já não capta, como se ele tivesse se transposto para uma nova camada dimensional, onde tem sombra dele sendo visibilizada. Exato. Então, para mim, nesse universo, praticamente tudo tem explicação. E na Bíblia, só Deus não tem explicação. O resto, tudo tem explicação. Então abre uma porta para que realmente esses deuses, demônios e semideuses e os Nephilims, eles sejam os demônios, por exemplo. Demônios. No livro de Enoque, que teve uma influência enorme. Que é um apócrifo. É um pseudoepígrafe. O que é isso? É quando se toma o nome de uma figura famosa de um outro tempo e se atribui a autoria do texto àquela pessoa. Então, Enoque é o 7º depois de Adão. Foi arrebatado, que andou com Deus e tal, e viu que ninguém tinha visto, enfim. E ele é o cara que vem antes do dilúvio. Depois vem Lameque, filho dele, depois vem Noé e o dilúvio. E o dilúvio vem por causa dos experimentos. Literalmente se diz, por que os Benai Elohim se deitaram com deitaram e os seus filhos alteraram a natureza de todas as criaturas que andavam pela terra. Caramba. Não apenas seres humanos, mas o mundo Fizeram inteiro virou genéticas. A ilha do Dr. Monroe. É aquela loucura doida. Aí, por isso vem essa história de separa. Sim. Agora, é claro que a Arca de Noé não foi uma só. Não dava para pôr todos os animais de banco genético. Não, mas é um banco genético. Você vê culturas diferentes com a mesma história. De seu alagamento. Dos seus Noés locais. Que sobreviveram com revelação semelhante, de construir uma coisa que aguentasse o dilúvio. Aí o que é que a gente vê aí? Os Nefilins, o Enoque diz no livro atribuído a ele, que os demônios, que a gente chama demônios, são os Nefilins que morreram e que, como eles não eram homens e não anjos, e nem anjos, eles se tornaram seres perturbados, obsedando os filhos dos homens sobre a face da terra. Eu acho essa uma descrição muito interessante de onde procedem os demônios. Agora, é claro que, para mim, 98% do que as pessoas chamam demônio, a gente trata com psiquiatria, com terapia, com um monte de coisa. Agora, que eu creio em demônios, eu creio. Eu já tive encontros bárbaros com seres demoníacos, quando eu era pastor em Manaus, especialmente, porque o amazonense antigo, que já não é o de agora,
ele tinha um olhar totalmente animista do mundo. Então, as árvores tinham espíritos, o rio era uma herança indígena e cabocla. Então, o mundo deles era muito mais lotado disso. Agora, eu vi estudante de medicina assistindo aula de anatomia ficar possesso na classe, quebrar a classe inteira, me encher o professor de cacete e me chamarem lá. E eu nunca tive medo disso mesmo, né? Não vou nem falar o que eu ia falar. Pode falar. Aí eu botei muito demônio. O demônio corria assim, tipo para me baianar. Para já pegar. E aí eu só entrava ali e jogava o peso todo em cima, o cara ia com a boca no chão. Eu digo, não vem tirar onda comigo, nem de um lado nem do outro. Você vai apanhar dos dois lados, fica aí na tua. 100 quilos em cima. E eu não quero discutir. Mas o que era? Não discuto com o demônio. Você acha que era demônio mesmo? Absolutamente, cara. Você vê com uma força sobrenatural. O sujeito botar um espinho de tucumã aqui pela pele. Caramba! Saindo aquele espinho preto assim na tua cara. Você vê o sujeito começar, claro que um paranormal iria dizer, não, isso é uma super paranormalidade. O cara começar a descrever o que está acontecendo nas casas dos vizinhos. E por curiosidade eu mandava checar. Estava tudo acontecendo. E era verdade. Tudo verdade. Então, qual a explicação? E aí, um super paranormal iria dizer que o cara viajou, se projetou e chegou e tal. O espírito dele. Mas, meu Deus, eu tenho muitas convicções que aliam ciência com espiritualidade, que me dão um conforto total para dizer o que eu estou dizendo aqui, na UNB, na USP, na Unicamp ou em Harvard. Porque eu tenho provas do que eu digo. E nem sempre provas factuais, mas algumas factuais. E de modo que eu creio que demônios são esses seres que não encontraram um estado intermediário de nenhuma forma de pacificação e que existem em estado de desejo de posse corpórea. Desejo de existir de novo? De reincorporarem-se. Você vê quando Jesus expulsa os demônios pros porcos lá, do Gadareno. É esse? Ele joga para os porcos? É isso. Eram cerca de 2.000 porcos do Legião. É Legião. Que é muito mais complexo do que está o texto, né? Tem política no meio. Qual é o teu nome? Legião, porque tinha uma legião romana acampada ali do lado. Isso é uma história longa, antropológica, psicológica, linda, que eu adoro falar a respeito, mas ia precisar de uns 4 dias. Mas o fato é que eles pedem. Eles próprios. Eles próprios não queriam ficar sem corpo. Aí não quer ir não nos mandes para o abismo. O que seria o abismo? Essa não... É aquilo que Pedro diz. Porque a anjos, quando pecaram, ele está se referindo aos Benai Elohim, lá de Gênesis 6, pai dos Nefilins. Porque a anjos, quando pecaram, esses foram colocados em cadeias espirituais até o dia do seu julgamento, que não é medida em dias, né? Claro, a dimensão não é uma semana depois da outra, é um estado. E essas cadeias seriam o abismo? Seriam o abismo. Não nos mandes para o abismo. E que, usando uma linguagem grega, seria o Tártaros, do Hades. Mas é tudo também só linguagem simbólica, está para além da nossa compreensão. A gente não tem referências ainda que encerrem esse significado. Talvez jamais tenhamos. Não nos mandes para o abismo, manda-nos para os porcos. Para continuar incorporado em alguma coisa. Aí eles mesmos entram numa crise total de loucura e se jogam no mar, né? Os demônios, nos porcos. Os porcos morrem. Foi uma perda financeira brutal para os porqueiros de Gadara. Jesus invadindo a propriedade privada. Aí, quer dizer, o privado tem que estar a serviço da vida e não o contrário. Aí, o que eu vejo é eles sempre querendo passar. Eu expulsei muito demônio quando eu era pastor em Manaus, que eu expulsava o demônio aqui, e aí o demônio, antes de sair, dizia:
eu vou entrar num sapateiro que está lá no porto, na capitania dos portos. Aí sai, em nome de Jesus, o bicho ia embora. Aí eu aconselhava, ajudava, não sei o quê. Daqui a 2 horas chegava um cara com uma faca de sapateiro desse tamanho, Nossa. que tinha andado 4 quilômetros da capitania dos portos até o meu escritório e entrava com aquela faca alucinado para cima de mim. Que doideira. Querendo que eu partisse para a briga, né? Aí eu digo, bom, eu sei me defender, mas eu não vou entrar nessa, porque eles querem. Você relativiza sua autoridade espiritual toda vez que você parte para troca corpórea. Entendi. No máximo eu me defendia, mas na maioria das vezes eu fui palavra. aprendendo que eu não precisava de defesa, que o meu escudo estava em mim, era a palavra. Aí o cara vinha, botava a faca no meu olho, aquele facão, e eu ficava com o olho arregalado olhando para ele, assim, nos olhos dele. Ele querendo ver se eu dava uma piscada de medo. Eles amam o medo, né? Se alimentam disso? Disso, comem isso. É? E eu sabia, meu pai me ensinou muito bem. E aí, eu dizia, não vai encontrar um medo aqui em mim, nenhum medo. Eu sou a menina dos olhos de Deus. E o bicho ficava ali, eu ouvia aquela mão tremendo, 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 virando. Aí o cara caía no chão, jogava. Eu ia lá, expulsava. Aí teve esse primeiro que foi lá, pegou a faca de novo, veio correndo de longe, crente que eu ia partir para cima dele, eu fiquei parado, aí ele veio, quando ele ia enfiar na minha barriga, eu fiquei parado olhando nos olhos dele. Aí ele parou assim a 2, 3 centímetros da minha barriga. Falei, eu já te disse, não vou mais repetir, sai dele em nome de Jesus. E nunca entrei nessas de gritaria também. Esse demônio não é burro, né? Não é surdo. Não é surdo, então sai em nome de Jesus e puf. Então, olha, eu nasci há 10.000 anos atrás. Essa música é do Demo, né? É de Deus. É? Ah, cara, eu Não, tô falando assim, é como se fosse a história de Lúcifer, né? Eu nunca relatando. ouvi assim. Ah, é? Eu nunca ouvi, eu sempre achei me parece assim, música. um diabo que tá há muito tempo aqui, já viu de tudo e não sei o quê. Eu acho que não era só aquele cara dizendo, olha, eu já experimentei de tanta coisa, que é como se eu tivesse nascido. Eu me sinto íntimo de Noé. É um negócio muito doido. Eu sei, quando eu estou te narrando aqui, eu estava lá. Mas outra coisa que você falou sobre os nefilins, existia esse negócio dos antigos viverem bem mais mesmo, 400, 500 anos? E a ciência de hoje está voltando a provar que isso será possível a 150, a 200, e eu não me assustaria se chegarem a mais tempo. Caramba. Porque houve mudanças radicais na nossa manifestação genética e no mundo que veio depois. Você vê que o mundo onde a longevidade era enorme era o mundo pré-diluviano. Sim. Depois daquele cataclismo, as idades foram diminuindo, foram para 360, começaram a cair, aí ficaram um bom tempo em 150 anos, depois em 120, e aí começou a ficar normal, morrer com 100, 110. E Davi, que é aquele maravilhoso guerreiro de Israel, poeta, músico, estadista e não sei o quê, morreu com 70 anos, porque lutou demais, queimou a vela pelas duas pontas. Com 70 anos ele não aguentava mais segurar uma espada, porque ele ficava com cãibra. Caramba. Então, eu creio, quando eu nasci, a média de idade no Amazonas eram 36 anos. Caramba, só? Uma mulher tinha 12 filhos, perdia 8. Então, tudo isso contava na média de idade. Por outro lado, o meu bisavô, no século XVIII, no século XIX, início do século XX, viveu 104 anos, sem doença, com todos os dentes na boca, e morreu porque encheu o saco. Ele fez uma auto-eutanásia lá no Rio Purus.
Ele falou, já vi tudo que é mulher, já peguei todo mundo, eu tô cansada, é tudo igual, eu não aguento mais. Ó, tá na hora, eu vou, não me perturbem. Ele deitou numa rede, aceitava beber assim um pouquinho de água que dessem a ele. E ficou esperando a morte. 30 dias. Eu tenho água aqui, se quiser. Ah, não, eu tava só Mas seu copo tá... provando aqui, ó. Mas o que aconteceu é que 30 dias depois veio uma friagem amazônica dessas que... Morei lá, morei 2 anos lá. Morei a serração vem por debaixo na floresta, pega debaixo da tua rede. Aí a rede chega a ficar molhada. Caramba. E aí ele, naquele processo, ele amanheceu morto um dia. Mas sem queixa, sem dor de cabeça, sem nada. Agora, meu avô morreu com 70, muito breve. E meu pai com 80, breve também por causa de um problema, de uma comorbidade. E eu estou com a esperança de ir aos 90, se Deus me permitir. Quero que os meus filhos e netos passem dos 100. Já pensou? Tá, pessoal, tem muita gente trabalhando para isso. Para né? isso, é verdade. Mas na contramão também tem o câncer, tem várias doenças degenerativas que ficam brigando para a gente estender isso daí. Especialmente as autoimunes, que são terríveis, né? Mas eu creio que o câncer... Eu acho que também... Está com os dias dele meio contados. Porque a partir do momento que eles começam a entender mesmo o DNA e todas as coisas, eles começam a prevenir muito antes, né? Quando abriram o genoma humano todo... Eu fiquei bem animado também. Foi uma coisa extraordinária. Foi uma vitória da ciência absurda, né? Coisa boa estar aqui contigo, viu? Pô, obrigado. Vamos para as perguntas. O pessoal esqueceu, vamos conversando. O legal, sabe, falar, Caio, é que é o seguinte, eu leio a Bíblia desde que eu sei ler, mas você contando as histórias da Bíblia é diferente, porque você conta como uma narrativa, como se fosse um filme, é muito mais legal, né? Porque lá as palavras, elas estão encadeadas de uma forma diferente, mas você contando essas histórias, são histórias maravilhosas, histórias de vingança, histórias de superação, de guerra. Cara, você tem tudo na Bíblia, né? Todas as histórias possíveis estão lá. E às vezes elas ficam perdidas porque a linguagem te impede de entender alguma coisa, né? Um rebuscamento, sei lá, uma coisa. E quando você os intérpretes não conhecem o tempo. Porque para você te contar essas histórias como eu estou te contando, você tem que conhecer, você tem que, no mínimo, ser um cara com uma boa cultura da Idade da Pedra, da Idade do Bronze. Você tem que vir entendendo as idades. Isso você aprende na cultura universal, na ciência universal. E uma das coisas nas quais eu mais me especializei na vida foi cultura do primeiro e do segundo séculos. Ah, é? Porque o primeiro século é Jesus. Se você entende a cultura da Palestina, tudo lá. Aí você vai saber que o pessoal adorava cerveja. Ah, é? Muito mais. Eles bebiam muito mais água e vinho do que cerveja. Era a tal da cevita, que eles tomavam direto. Eles tomavam mais do que o vinho ou o vinho mais do que a cerveja? A cevita mais do que o vinho. Porque a cevita era mais fácil de fazer. O vinho era mais complexo. Entendi. Mas, por exemplo, você vê Paulo dizendo a Timóteo, não fica bebendo somente água, bebe vinho. Por quê? Porque as águas do caminho nem sempre eram saudáveis. Era uma coisa de saúde. Saúde. Ele vivia com azia, má digestão. Desinteria. Então toma vinho, que é muito mais saudável. Aí vem a crentalhada e fica demonizando o vinho, demonizando a cerveja. Jesus tomou muito vinho, muita cerveja. A água que ele podia ter bebido, ele transformou em vinho.